Boca a Boca, magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. O terceiro corpo. Sempre colecionei notícias, ou porque descrevem acontecimentos históricos, ou porque denunciam grandes novidades, mas sobretudo recolho notícias bizarras, notícias de acontecimentos inesperados ou notícias que nos fazem sorrir perante a ironia que parecem exibir para com o tempo em que são escritas. Uma das notícias que tenho perdida, colada na parede da minha sala, isto é verdade, há quase 2 décadas, é uma notícia sobre a possibilidade de viajar até Marte em 2020. Por essa altura, a tecnologia será mais avançada, o mapeamento espacial será feito ao pormenor, os materiais utilizados nos equipamentos do mais duradouro e mais estável. Apenas um problema. O corpo humano pode não estar preparado física e psicologicamente para viajar até lá. Hoje, li no jornal uma notícia semelhante. Um virologista afirmava algo como: não seria humanamente possível sermos mais rápidos do que estamos a ser no combate a esta epidemia. Nunca estamos preparados para o que nos acontece, não é? Seja isso extraordinário, seja isso uma catástrofe. Equilibramos-nos sempre numa permanente expectativa que queremos ver defraudada, para que nenhuma história chegue ao fim. Nem aquela que é demasiado má, e por isso mesmo não queremos que assim termine, nem aquela que é tão fantástica que nos faz suspeitar que nada daqui para a frente poderá ser melhor. Em 1988, Henri Poincaré já tinha pensado nisto e provou matematicamente que era impossível prever a estabilidade de um sistema solar. Basta termos mais de 2 corpos em interação para que toda e qualquer ação seja imprevisível. A evolução de um sistema é quase sempre caótica. E a perturbação mais pequena e invisível a um qualquer instrumento de medição pode causar o maior tsunami no final da história, sem que nós consigamos ver ou perceber que ela vai acontecer. Ou seja, há respostas que não podem ser encontradas, diria Poincaré. E logo isto acontece a um ser dito racional, aliás, tão racional quanto crente, que acredita piamente que só coloca problemas para os quais tem solução. E o que fazer daqui para trás? Pergunta ao coreógrafo João Fiadeiro na obra que apresenta esta sexta-feira, dia 20 de novembro, no Teatro Viriato. E se não sabemos, porque perguntamos, acrescentaria o pedagogo João dos Santos. Esta semana, no Teatro Viriato, testamos mais uma vez os limites que desconhecemos. Reinventamos-nos para podermos continuar a lidar com a ansiedade, mas também com os mais secretos desejos. Com algum grau de otimismo, claro. Com algum grau de confiança cega, com muita generosidade e, claro, uma ajudinha de Ígia, deusa da saúde, da limpeza e da sanidade. Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca. Na Boca do Mundo. Entrevista com a coreógrafa Margarida Belo Costa sobre a estreia de Faustless. Esta peça surge no seguimento de umas tantas conversas que tive com o Elson Ferreira e surge de um pensamento em relação ao Fausto e esta peça do Goethe que nos marcou no sentido de ser uma peça bastante antiga e no alinhamento trágico que nós temos criado nas peças anteriores. Portanto, neste caso, o Fausto surgiu mesmo por pura curiosidade em perceber esta ideia de que ele tinha em atingir o máximo de pensamento existencial. Portanto, o objetivo de vida dele era mesmo ser uma pessoa culta, ser uma pessoa informada. Portanto, ele no fundo era um cientista, era um médico, era um filósofo que queria atingir o seu máximo de pensamento e de conhecimento. A ideia de conhecimento ilimitado dele fez com que ele fizesse um pacto com um diabo, com um ser, que é o Mefistófeles, e esse ser acompanha-o durante toda a obra. No entanto, durante a obra existem várias personagens femininas que ele se cruza e nesse cruzamento
existem várias advertências que eu achei interessante explorar. No caso das mulheres, que são um ponto de alcance na história do próprio Fausto. Portanto, são várias pedras no caminho que ele tem que ultrapassar, o que quer atingir, e achei interessante retratar apenas essas mulheres e não o Fausto. A partir daí comecei a explorar as personagens femininas, ou seja, toda a história, todos os momentos que poderiam existir ou que existem na peça do Fausto, e a partir daí tentei ao máximo criar pequenos momentos, não uma história dentro da história, mas pequenos momentos que fossem fundamentais na peça, e qual era a visão dessas próprias personagens femininas em relação às situações. Tendo em conta esses pontos de vista dessas mulheres, tentei organizar ao máximo essas ideias para desenvolver um pensamento em paralelismo com um cotidiano, com os dias de hoje, com as decisões que são tomadas pela sociedade, e principalmente por este lado mais animal e humano da própria mulher, da própria figura feminina, tendo em conta o nascimento, tendo em conta a gravidez, todo um percurso de história de vida da própria mulher, o nascimento, o envelhecer, pronto, e essas personagens todas interligam-se de certa forma. Portanto, o Faustless, no fundo, é tudo menos o Fausto. Portanto, são todas as mulheres menos o Fausto. Essa preocupação de trazer para a atualidade foi realmente no sentido de perceber as decisões que elas tomam na própria história, e o facto de estarmos, de encararmos as situações. Portanto, no fundo vou dar o exemplo de algumas personagens. Temos uma personagem principal que eu retrato, que é a Gretchen, que é a mulher que o Fausto se apaixona, e essa mulher engravida. Portanto, e tem todo um processo de gravidez que entra também mais tarde num estado de loucura, que acaba por cometer um crime, provoca o infanticídio, mata o próprio filho, e quisemos trazer isso também para a atualidade e comparar com várias situações que possam acontecer em relação a estas frustrações, em relação ao próprio homem, não é? Esta vivência da mulher e do homem, e como é que as situações são resolvidas, e como é que essas pessoas acabam-se por tornar psicopatas ou loucas, ou no fundo com desequilíbrios. E lá está, tentar retratar isso nos dias de hoje para que quem esteja a ver se possa identificar automaticamente. Ao longo da peça tenho momentos em que retrato as próprias personagens, outros momentos tenho situações que retratam um contraste com a realidade, ou como é que seria nos dias de hoje, ou então uma visão sobre aquele momento, aquela situação. Portanto, além das personagens, as intérpretes também acabam por ser as sensações, acabam por dar corpo aos instintos, e acabam por desenhar não só a personagem, mas sim também o estado de espírito daquela pessoa. Em relação ao processo, a primeira coisa que eu fiz foi realmente criar um ponto de partida para cada personagem feminina. Decidi logo quantas personagens é que queria que estivessem presentes. A partir dessa informação, dessa recolha de informação, desses momentos específicos, desenvolvi as secções separadamente, e dessa separação, em cada uma, indo ao encontro do pensamento das intérpretes sobre o momento, e havendo uma discussão e até mesmo uma pequena improvisação,
fomos tentando descobrir a própria fisicalidade de cada personagem a retratar. E a partir dessa fisicalidade é que se construiu o movimento. Portanto, cada personagem tem uma forma de comunicar diferente. Isto tendo em conta esta transição de literatura para movimento. Depois tenho momentos em que eu retrato este mal, portanto, uma entidade desconhecida, que no fundo poderá ser o Mefistófeles, como poderá ser, passando para os dias de hoje, ter esta ideia de presença, de que existe algo sobrenatural, ou não, ou termos essa sensação de que é só o escuro. Há um momento também na peça em que eu só retrato essa sensação de presença, que em ligação com a história poderá sempre ser essa tal entidade, portanto a parte trágica, a parte negativa, o que nos leva a criarmos as situações. Portanto, há uma secção que faz a ligação entre todas, que é o lado negativo, o lado da maldade, da ingenuidade também, por não conhecermos o que é esse lado. Portanto, há uma secção que eu só falo nisso. Portanto, não é só em relação às personagens, mas também este lado da tragédia, entre o bem, entre o mal, entre o que desconhecemos, entre a religião, entre o poder, que é colocado sobre nós, sobre a sociedade, sobre a vida. Nós não acabamos por conhecer literalmente as personagens. O que acabamos por ver são situações, são vivências em alguns momentos de pessoas, outros momentos de seres desconhecidos que dão corpo à própria narrativa. Portanto, tudo acontece por quadros que são automaticamente reconhecidos como situações. Portanto, temos uma situação de uma tal mulher grávida, temos a situação do espaço escuro, o espaço, um desconhecido, um ser, uma entidade desconhecida, temos uma situação de desconstrução desse tal ser. Portanto, a ligação da própria peça, no fundo, acaba por ser, acaba por vencer por si só. Não é necessário ter um contexto sobre o Fausto. Daí ser Faustless. É tudo menos a história do Fausto. É só sobre as mulheres e sobre pequenas situações, sobre pontos de interrogação que existem na própria vida dessas mulheres e das ideias que elas transmitem. À boca da bilheteira, com Liliana Rodrigues. Depois do encontro para a abertura da New Age New Time no passado fim de semana, esta noite retomamos os espetáculos com a estreia de coreografia de João dos Santos Martins, com Adriano Vicente e João Barradas. Um espetáculo em que a escrita da dança é feita em relação com a escrita de um texto, pensando na especificidade do suporte coreográfico. Na noite de sexta-feira, pelas 21 horas, será a vez da performance O que fazer daqui para trás, de João Fiadeiro, tomar conta do nosso palco para nos fazer pensar. Afinal, porque corremos, porque fugimos, o que nos impede de parar e esperar pelos outros sem impor a ideia constante de partida. Regressamos ao teatro na terça-feira seguinte para assistir à estreia de Faustless, de Margarida Bel Costa. A coreógrafa inspirou-se na luta entre o bem e o mal narrada por Gota em Fausto, através das personagens femininas desta peça, para nos convidar a questionar o papel histórico de subserviência atribuído às mulheres, independentemente da sua religião, poder, raça ou ideais políticos. Terminamos a New Age New Time com Timber, no dia 27, sexta-feira, um espetáculo que reúne em palco a música de Michael Bolton, uma coreografia de Roberto Olivan e a interpretação dos Drumming Grupo de Percussão com produção da Companhia Estável. Nas palavras do diretor artístico, Timber é um ritual que anseia por uma resposta urgente à autodestruição que temos construído ao longo dos anos. Renovamos o convite para acompanhar os espetáculos com as conversas que resultam da oficina Lugares do Público na Dança Contemporânea, coordenada por Paula Varanda. Para assistir a qualquer um dos espetáculos, poderá comprar os seus bilhetes preferencialmente através do nosso site www.teatroviriato.com
ou fazer as suas reservas através do número 232 480 110 ou do e-mail bilheteira@teatroviriato.com. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, em parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura e pelo município de Viseu.